Salve, salve galera do Balaio! Hoje nosso bate-papo com o cantor, compositor, dançarino, produtor cultural, Wagner Cossi. Tudo bem, Wagner? Tudo bem, meu querido. Muito obrigado pelo convite. Uma meia hora falando aí das qualidades do Wagner Cossi. Opa! Vamos tentar, né? Sim. Ô, Wagner, primeiramente, nossa, muito obrigado. A gente fica super satisfeito de ter você no nosso Balaio. Muito satisfeito, assim. Obrigado por essa oportunidade. Olha, eu que agradeço, porque é sempre bom estar com vocês e sempre bom falar sobre arte, né? Então, para mim é um prazer também estar aqui com vocês. Muito obrigado pelo convite. Vamos lá. Bom, Wagner, a gente sempre começa com aquela curiosidade, né? Como que a música entrou, né, para a sua vida, como que veio se despertar musical. Você começou a cantar profissionalmente já desde criança, né, em programas de TV? Foi muito cedo. Eu comecei a cantar profissionalmente aos 7 anos. Tinha um programa na antiga TV Itacolomi que se chamava Roda Gigante, era um programa infantil. E aí eu comecei cantando nesse programa e cantei dos 7 aos 12 anos. Eu só parei de cantar porque a voz começou a mudar, aquela mudança de voz que dá no garotinho, né? E aí eu tinha mais controle sobre os graves, sobre os agudos, eu falava grave, falava fino e tal, então aí eu tive que parar. Mas esse programa eu cantava todos os domingos, ao vivo. Ele acontecia no teatro que se chamava na época Palácio do Rádio, que hoje é o Teatro Alterosa, que infelizmente está fechado, né? Mas enfim, foi ali meu início, e ali eu aprendi realmente a conviver e a entender o mundo do profissionalismo da música. E ali eu cantava. É interessante essa história, porque minha mãe, né, Conceição, e minha tia, a Nininha, elas me preparavam para poder, ensaiavam para poder cantar cada semana. E então, elas me ensinavam, né, as melodias, e eu cantava. Eu tinha 7 anos e cantava em inglês, em francês, em espanhol, em italiano, em português, 5 línguas. E eu só sabia o português, o resto não sabia nada, porque elas escreviam para mim a maneira como eu deveria pronunciar em cada língua, e aí eu ensaiava daquela forma. Elas me explicavam basicamente o que era a música, o que ela estava dizendo, para eu poder entender e saber interpretar, mas eu na verdade repetia o que elas escreviam para mim com a pronúncia correta. Então as pessoas achavam que eu era um prodígio, e na verdade eu só falava português. Mas foi uma experiência maravilhosa, eu aprendi muito nesses 5 anos, e foi isso que forjou essa minha característica do profissionalismo, de ser pontual, de estar preparado para as apresentações, para os ensaios, de saber lidar com os músicos, de saber lidar com a plateia, de estar num palco com tranquilidade, tendo um certo domínio da cena, sabendo interagir com o público. Tudo isso eu aprendi nessa época. Foi muito bom para mim. Então, essa base toda veio de criança, né? É verdade. Bom, na década de 80 você já atuou como vocalista em conjuntos, né? Conjuntos musicais. Você tem destaque aí para a sua participação com o Oswaldo Montenegro e com a Cássia Eller, né? É verdade. Uma experiência riquíssima isso. Muito, muito, porque foi o seguinte, o Oswaldo Montenegro, ele concebeu um musical que se chamava Cristal. Esse musical ele levou em várias cidades brasileiras, e em cada cidade ele tinha a base do elenco dele, composta por acho que 12 pessoas, e as outras 52 pessoas, ele fazia um edital de concorrência pública em cada cidade onde ele iria se apresentar, e o elenco então era complementado com as pessoas que eram selecionadas em cada cidade. Aqui em Belo Horizonte foram mais de 3.000 pessoas que se inscreveram para poder serem selecionadas 52. E você tinha que saber cantar, interpretar, né, como ator, e dançar bem, porque era musical. Então, foram várias seletivas até chegar ao elenco final. E nesse elenco final eu participei, né, eu fui selecionado aqui em Belo Horizonte, e do elenco fixo dele já vinha a Cássia Eller. Então, meu primeiro contato com a Cássia Eller foi em 82, né? Nós éramos muito jovens ainda, e foi uma experiência muito interessante porque era um musical com quase 80 pessoas, quase 70 pessoas mais ou menos, e tinha que haver uma harmonia muito grande entre todo mundo, você tinha que ter um domínio do espaço perfeito. Tinham cenas no escuro que a gente tinha que se movimentar andando com maior suavidade para não demonstrar que tinha gente no palco e de repente acendia a luz e a gente estava formando uma série de imagens interessantes. Então assim, foi um trabalho belíssimo de 6 meses de ensaio. Eu nunca ensaiei tanto na minha vida, mas o produto final foi maravilhoso,
nós ficamos uma temporada longa no Palácio das Artes, sempre com a plateia cheia, né? E o espetáculo era belíssimo, aprendi muito também com essa experiência. Bom, a gente deu uma pesquisada aí na sua discografia, né? O primeiro CD vem em 99, né? Bom, Nada Sabe Como Antes, são canções do Clube da Esquina. Exatamente. Parceria com o Theo Lins, Graziela Cruz e Regina Vilares. Nada Será Como Antes, canções do Clube da Esquina. Aí, o que aconteceu? Aí nós reunimos uma sintonia artística entre os quatro e uma amizade muito grande também. Porque nós somos muito próximos, nós somos muito amigos, temos muito carinho um pelo outro. Então, nós resolvemos fazer esse trabalho, os quatro, para celebrar a amizade e celebrar essa nossa percepção do que é a arte, né? Na época, o Clube da Esquina estava completando 25 anos. Era em 97, na verdade. Nós fizemos o show em 97 e o disco foi em 99, né? Em 97, quando nós idealizamos o projeto, o Clube da Esquina estava completando 25 anos. Só que eles não estavam contando isso. Quando nós fizemos o show e explicamos que era em homenagem aos 25 anos do Clube da Esquina, que ninguém falava disso, imprensa mineira, imprensa nacional, ninguém falava, nem eles falavam, né? Aí o Fernando Brant veio até nós e falou assim, mas como é que vocês perceberam isso? Porque somos quatro, né? Regina Milagres, Graziela Cruz, Thelma Lins e eu. Sim. Dos quatro, 3 são jornalistas. Eu, Thelma e Graziela. E jornalista fica atento ao acontecimento, à história, né? Ao desenvolvimento da humanidade, né? Aos movimentos artísticos. Então, como a gente tinha essa atenção, foi até o Thelma que levantou essa questão e nós todos aprovamos, então nós resolvemos fazer esse trabalho. Aí o Fernando veio e ficou surpreso, né, quando a gente tinha essa ideia, e nós explicamos para ele porque falava-se nos 35 anos da Tropicália, 30 ou 35 anos da Tropicália, nos 45 ou 50 anos, né, na época da Bossa Nova, e não se falava nada do movimento aqui. Então nós resolvemos levantar essa questão. Aí foi tão interessante que o Fernando falou que a partir daquele momento, eles todos se integraram, abraçaram a ideia e começaram a fazer shows comemorando os anos do Esquina, que fizeram 25, 30, 35 e aí por diante. Então foi um trabalho muito bonito, cada um teve algumas músicas solo no disco e 2 delas foram cantadas pelos 4, que ficou um trabalho belíssimo. Inclusive o texto de abertura desse CD é do próprio Fernando Brant, não é? E todos os integrantes do Clube da Esquina têm esse CD, gostam do CD e elogiaram o nosso trabalho. Então foi começar já assim, né? Foi maravilhoso. Pontapé é fantástico. Maravilhoso. Bom, nesse trabalho a gente acompanha, né, tanto a sua carreira como do Theo, rendeu uma parceria bem duradoura e bem sólida. Acho que bem da amizade que você mencionou. Sim, né? Exatamente. É porque eu e o Theo temos muita sintonia de pensamento, sabe? Temos uma sensibilidade muito próxima, somos jornalistas também, como eu te falei, temos uma preocupação com a memória, né? Temos uma preocupação com a história da música brasileira e do próprio Brasil, da nossa nação. Então, a gente tem muitos projetos juntos nessa linha de trabalho, sabe? De memória. E também nós dois somos apaixonados por poesia e pelos poetas. Então nós temos vários trabalhos, exatamente, valorizando a poesia brasileira por meio de uma composição musical que evidenciasse ainda mais a beleza dos poemas desses grandes autores. Então nós fizemos, o Theo começou com um disco, o Theo Lins canta Drummond, né, comemorando 100 anos do Drummond de nascimento, e eu tive uma participação especial cantando uma música com ele. Nesse disco, inclusive, a Betânia cantou com ele também, né? Foi maravilhoso. E esse disco do Theo, em 2003, ganhou o prêmio de melhor disco feito em Minas Gerais naquele ano, em 2003. Depois nós fizemos um trabalho juntos com a obra da Cecília Meirelles, um livro dela de poemas maravilhoso que se chama Cânticos. Nós levamos, são 26 poemas curtos, nós levamos os 26 poemas para o CD, na ordem em que eles foram compostos, e as melodias para os poemas, 13 melodias foram criadas pela Fátima Guedes para nós, né? E os outros 13 são os recitativos que a gente faz.
E esse trabalho foi maravilhoso, nós ficamos 3 anos circulando Belo Horizonte, Minas, Brasil, e foi maravilhoso, muito bonito. Depois nós trabalhamos, a partir disso, a família, representantes da família da Henriqueta Lisboa, uma poeta mineira também de Lambari, nos procurou para que nós pudéssemos também fazer alguma coisa com a obra dela. Eles colocaram a obra dela inteiramente à disposição. E nós escolhemos poemas do livro Menino Poeta, porque nós temos uma preocupação também com a formação cidadã das nossas crianças. Né? A gente tem uma preocupação com o futuro do Brasil, das nossas gerações. Então nós queríamos contribuir com o nosso trabalho para que essas crianças tivessem acesso a um material de superior qualidade, que é a obra da Henriqueta. Então nós escolhemos 13 poemas desse livro e criamos o CD que se chamou Tralalalali, Tralalalá, poemas musicais de Henriqueta Lisboa. E esse CD, uma vez pronto, nós decidimos que nós não queríamos fazer um show tradicional de música, cantando as músicas só do CD. Nós construímos um musical em que essas músicas do CD eram a trilha sonora do musical. E nesse musical tinham poemas da Henriqueta Lisboa, do livro O Menino Poeta, somados a memórias da minha infância, do menino que eu fui, e memórias do menino que o Thelmo foi. Então eram 3 em 1. O Menino Poeta virou a Henriqueta Lisboa, com as memórias dela, as memórias do Thelmo e as minhas memórias. Inclusive, no meu caso, essa situação de eu começar a cantar com 7 anos no programa, né, na TV Itacolomi, ela está ali, documentada, né, contada. Então, e logo depois da Henriqueta Lisboa, nós fizemos um trabalho com a poesia do Vinícius de Moraes. Sempre que nós resolvemos fazer um recorte na poética dele, pensando poemas que falassem do amor em todas as suas fases, desde o início, desde o namoro, passando pelo casamento, passando pela separação, pela depressão, pela tristeza e depois pela esperança de encontrar um novo amor. Então, essa foi a obra do Vinícius de Moraes. Depois, Thelmo fez um trabalho lindo também, que está aí, inclusive, acontecendo, que é O Que Você Vai Ser Quando Crescer, com poemas do Léo Cunha. E aí ele musicou a maior parte das músicas e eu musiquei algumas delas também. Isso virou um musical também. E ele fez agora, recentemente, o Baladas dos Casais, né? Do Afonso Romano Santana e da Marina Bolassante, né? Que eu também tenho uma música ali. Então, você vê que cada um tem a sua carreira individual, a gente faz trabalhos individuais, mas a gente sempre se encontra porque a gente tem essa sintonia. Sabe aquela poesia? Também. Eu fiz um trabalho muito bonito também com o Geraldo Viana, cantando Noel Rosa. Quando teve 100 anos de nascimento de Noel Rosa, nós fizemos um trabalho muito bonito e eu escolhi todo o repertório. Escolhendo o repertório todo de músicas que tinham sido compostas exclusivamente pelo Noel Rosa. Porque ele é mais conhecido como letrista, pela maravilha que ele foi, né? Como letrista, né? Como poeta, como filósofo da música brasileira, mas ele teve muitos parceiros. Mas eu queria mostrar nesse disco só o Noel. Então eu escolhi canções que ele tinha composto, tinha feito as letras e as melodias. Então foi um trabalho muito bonito também, que eu tenho muito prazer e muito orgulho de ter feito. Fantástico. Vou deixar um abraço pro Thelmo, né? O Thelmo já teve aqui numa live. Um abraço para você. Faremos muita coisa juntos ainda, hein? Temos muito chão pela frente. E convidar a galera do Balai também para conhecer esse trabalho, que sou uma desta parte e depois uma parte, né, desse trabalho é fantástico. Convidar o pessoal para conhecer o trabalho. É verdade. Tem mais uma coisa que nós fazemos que é muito legal também. A gente temos um projeto juntos que se chama Projeto Casas. Esse projeto Casas foi idealizado para poder reverenciar os países, né, que contribuíram para a formação da cultura brasileira e os grandes nomes da nossa música brasileira, né, já falecidos. Então, aí nós já fizemos 7 desses casas. O primeiro foi Casa de Fado, eu e o Thelmo, né, juntos. Casa de Fado, depois teve Casa de Espanha, os 2 países que ajudaram a nos formar. Depois nós começamos com as personalidades, então teve o próprio Vinícius de Moraes, teve o Caymmi, teve o Fernando Brant,
não é? Teve Dalva de Oliveira, não é? E cortando um pouco essa coisa de só homenagear pessoas já falecidas, nós fizemos um show para nosso maior prazer, porque são as cantoras que nós mais gostamos. Fizemos um show em homenagem a Bethânia e a Gal. Então ficou Casa de Gal e Bethânia. Então, assim, tem muitas coisas que a gente faz juntos em função dessa sintonia de pensamento. Bom, você está com um projeto aí, Wagner, saindo do forno, né? Reminiscências atualíssimas. É verdade. É isso mesmo? Atualíssimas. Quem manda a mão ainda, assim. Bom, eu gostaria que você falasse um pouquinho sobre esse projeto, como que ele foi formatado. Uma curiosidade também com esse nome, né? De onde surgiu esse nome. Pois é, rapaz. Olha, eu queria fazer um show. Eu sempre faço shows para falar, quando não é em homenagem a alguém especificamente, os meus shows são sempre para poder falar do momento presente, falar da vida, falar das coisas que eu acredito, não é? Então, meus shows estão muito linkados na realidade que eu vivo. E nesse show eu queria cantar coisas que me remetessem a esse momento presente, um momento tão doloroso que a gente está vivendo, né? De tantas dificuldades, de tanta disseminação de ódios, de intolerância, né? De pessoas tendo muita dificuldade de relacionamento, de relacionamentos sendo destruídos nas famílias, nas amizades antigas, né? Em função das diferenças de posturas. E também tem parece que uma renovação, um revigoramento de preconceitos, de intolerâncias mesmo, né? Então eu queria falar disso. Mas é claro, eu queria falar de uma maneira artística, sem panfletagem. E só tinha isso na minha cabeça, só essa decisão de falar sobre esse momento presente. Mas eu não sabia exatamente qual seria o repertório, eu não tinha pensado nisso ainda. E normalmente quando eu defino um tema, o momento seguinte, o passo seguinte é estudar bastante aquele tema e pesquisar muito as músicas brasileiras de todas as épocas para ver como que eu poderia construir um roteiro que me fizesse falar tudo o que eu precisaria falar de mais importante sobre aquele tema escolhido. Então é um trabalho de muito raciocínio, de muita pesquisa, né? É um trabalho muito cerebral. Dessa vez, eu defini o tema, mas antes de começar a pensar racionalmente nas músicas, de começar a fazer pesquisa para poder definir repertório, aconteceu uma coisa que nunca tinha acontecido antes. Eu comecei a sonhar muito, a lembrar muito dos meus sonhos, e os sonhos que eu me lembrava eram de músicas. As músicas me vinham nos sonhos e na manhã seguinte eu me lembrava daquele sonho, me lembrava daquela música e percebia com uma surpresa muito agradável que as músicas eram maravilhosas, eu adorava aquelas músicas e que elas diziam muito daquilo que eu queria falar. Muitas delas foram compostas há mais de 50 anos, mas elas são muito atuais. Elas poderiam ter sido compostas agora, elas traduziriam claramente isso que a gente está vivendo. Então, o nome Reminiscências Atualíssimas nasceu disso, que reminiscências estão ligadas às memórias mais inconscientes que a gente tem. E eu percebi que tinha um diálogo muito grande meu com o meu inconsciente através dos sonhos, me trazendo as músicas. E aí, como as músicas eram muito atuais, eu falei assim, não são só reminiscências, são reminiscências atualíssimas, porque elas estão dizendo que são muito presentes, né? Então as músicas falam, por exemplo, da liberdade que cada um tem de poder ser quem é, né? Ser o que se é, né? Com toda a dificuldade, com toda a maravilha disso, não é? A liberdade que cada um tem de fazer as suas escolhas, sejam elas sexuais, sejam elas religiosas, sejam elas políticas, ideológicas, de qualquer natureza. Mas cada um de nós tem esse direito. E as pessoas, elas precisam entender que cada um escolhe o seu caminho e cada um como vou dizer, o condutor da sua própria vida e cada um vai responder por isso. Então nós temos que respeitar as escolhas dos outros, não é? Então todas essas questões, elas estão nas músicas que eu escolhi, não é? Então eu fiquei muito satisfeito com esse meu diálogo com o inconsciente, né? Já fizeram a parte da seleção, já fizeram para você, né? Já, praticamente. Não foi toda, mas uma boa parte dela veio assim, né? E eu achei também interessante, porque nesses sonhos,
nesse diálogo, né, com esse inconsciente, me chegaram músicas que eu adorei, que eu nunca tinha cantado. Por exemplo, eu nunca cantei, nesses anos todos de trabalho, nunca cantei Beatles em 1000 shows. Eu já cantei muito, assim, brincadeira, mas nunca num show oficial. O meu inconsciente me mandou essa mensagem, e eu vou cantar. Acatou. Eu nunca tinha cantado Edith Piaf em shows. E eu adoro Edith Piaf. E aí com ela vem toda aquela cultura francesa maravilhosa, né? Vou cantar Edith Piaf também. E além disso, uma outra surpresa é que eu vou cantar uma música, pela primeira vez, uma música que eu mesmo compus. E aí ela vai ser lançada em primeira mão nesse show também. Então esse show está me trazendo muito prazer. Os ensaios têm sido muito bons, muito emocionantes. Eu tenho ficado muito arrepiado, e quando eu arrepio eu sei que a coisa está indo com o caminho certo. Exatamente, os músicos estão emocionados, estão muito felizes com o que está acontecendo, né? Então assim, é um show que eu tenho certeza está sendo construído com uma consistência muito grande e diz muito de mim, né? Então eu espero que o público perceba isso. Não tenho dúvida que vai ser sensacional. Se Deus quiser. Wagner, mais uma vez eu agradeço, né? Esse bate-papo super agradável. Prazer meu. Vou convidar o pessoal aí para se inscrever no canal do Balai. A gente vai deixar também as redes sociais, né? Do Wagner, do tema, dos projetos em comuns, né? Para o pessoal aí conhecer esse trabalho maravilhoso. Está chegando a hora, né? Está chegando a hora. Já é logo nesse sábado agora, né? Deixar o convite já de uma vez. Vamos fazer então. Bom, aqui então, gente, é Wagner Costa convidando todos vocês para assistir ao show Reminiscências Atualíssimas, que eu apresento neste sábado agora, dia 10 de novembro, às 19 horas, 7 horas da noite, no Teatro Santo Agostinho. E comigo estarão os músicos Rogério Delaio, Will Mota e Serginho Silva, uma banda maravilhosa. Eu acho que vocês vão adorar, porque está sendo feito com muito carinho, com muita emoção e com muita verdade. Então espero vocês lá. Vamos todo mundo. Obrigado. Obrigado, Wagner. Um abração. Sucesso. Obrigado. Felicidades. Valeu, galera do Balai. Fui.